Pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira e uma ótima semana para todos em nome de Jesus. Segunda-feira, 18 de maio de 2020, continuamos no confinamento dos homens, mas sempre na liberdade do Espírito, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, segunda-feira eu sempre reservo para fazer um resumo rápido do que foi a palavra ministrada aí no domingo. E ontem falamos sobre a verdadeira espiritualidade, baseado no texto de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 23. O contexto aqui é que Jesus é questionado pelos escribas e fariseus com relação a práticas chamadas de tradições humanas. O que era isso? Eram várias pequenas leis, pequenos escritos por rabinos, por homens autorizados, que faziam interpretações da lei e iam, de certa forma, introduzindo sobre a lei, sobre a palavra de Deus, apenas ensinos deles. Eles não interpretavam literalmente a lei de Deus, mas pelo contrário, iam fazendo adendos usando a lei de Deus como forma de embasar ou dar peso ao que eles estavam dizendo. E um grande exemplo disso é dado pelo próprio Jesus, com a lei do Corbã. O que era a lei do Corbã? Era uma lei que você ofertava seu patrimônio para o templo. Mas muitas pessoas faziam isso para fugir de ter que ajudar os seus pais durante a velhice. Ou seja, eles pegavam a palavra de Deus, mudavam da forma como eles queriam para agradar os seus próprios desejos. Então esse, na verdade, é o papel daquele que é chamado escriba e fariseu. É claro que tentar encontrar pessoas como essas nos dias de hoje é fazer um anacronismo que nós não devemos fazer. Mas, por outro lado, devemos tomar cuidado para não cometer o mesmo erro desses homens, que é, primeiro, confiar na tradição humana. E o que é a tradição humana? A tradição humana não é uma boa interpretação da Bíblia, porque isso muitas vezes é que dá a parecer alguém chamado de fariseu ou religioso, porque ele se apega à Bíblia. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo: apegue-se à Bíblia e deixe de lado a tradição humana. Ou seja, deixe de lado apenas a verbalização ou apenas pessoas que usam a palavra de Deus para tentar escapar das verdades das Escrituras. Outra coisa é que os fariseus, eles se apoiavam nesse próprio entendimento que ele tinha das Escrituras para a sua própria salvação. Não confiavam em Deus para a salvação. Então esses são os dois perigos que nós devemos sempre correr. Primeiro, apegue-se à palavra, apegue-se ao ensino das Escrituras. Isso não exclui que você possa ler bons homens e sejam ortodoxos, que não corram do texto bíblico. Agora, fuja daqueles que usam o texto bíblico para tentar fazer você fugir de mandamentos ou de princípios que às vezes aos seus olhos são princípios difíceis de serem cumpridos. Por fim, nós finalizamos a palavra de ontem, fizemos uma aplicação dizendo que a única coisa capaz de vencer a maldade do coração, porque esse foi o diagnóstico de Jesus. Jesus falou: olha, sabe qual é o problema? O problema é que vocês estão tentando tratar por fora o que está por dentro. Vocês estão tentando resolver um problema de dentro, tentando acessar pelo lado de fora. E não vai dar certo. E Jesus diz que o mal está no coração do homem, ou seja, na natureza humana. E aí a única forma de vencer esse mal é quando a beleza do evangelho se torna maior do que esse mal no coração. Jesus faz uma lista de 12 pecados que nós podemos resumir em 4 categorias de pecado: sexual, comportamental, relacional e espiritual. E Jesus diz que esses pecados estão ligados ao coração, aquilo que sai de dentro de nós. E só há uma forma de vencer isso, é quando a beleza do evangelho for maior do que estes pecados em nossa vida. Então, é quando a beleza do evangelho for maior, por exemplo, do que o abandono, do que a culpa, do que a mentira, engano, e aí você pode fazer uma lista quase que interminável de coisas
que você abriga no seu coração. E a única forma de vencer essas coisas efetivamente é quando a beleza do Evangelho for maior do que essas coisas. E qual é a beleza do Evangelho? A beleza do Evangelho é que Jesus morre em nosso lugar exatamente para transformar o nosso coração. Ezequiel diz que ele vai trocar o nosso coração. Ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E Jeremias diz que ele vai escrever no nosso coração a lei de Deus. Ou seja, nós precisamos de um transplante de coração. E aí, a grande pergunta é, se eu preciso mudar meu coração, quem vai me dar um novo coração? Bom, quem vai me dar um novo coração é Jesus, mas ele faz isso a partir da entrega do seu próprio coração. Ou seja, ele dá o próprio coração para mim e para você, para que nós tenhamos então esse novo coração que pode se relacionar com Deus. Então essa é a beleza do Evangelho. Jesus entrega o seu coração para que eu tenha um novo coração, e quando essa beleza, quando isso tiver valor para mim, mais do que os pecados, aí sim eu vou começar a vencer isso pela graça de Deus, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu tive que falar rápido, correndo por causa do tempo, mas eu espero que tenha edificado a sua vida. Estude, o Word que nós mandamos aí, o estudo que nós mandamos, e eu espero que abençoe a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, ótima segunda-feira.